Deixa eu só te perguntar uma coisa, você conhece algum outro personagem mais poderoso da ficção? Se comparando então com a Fahrenheit ou a Kutosai, se você conhece, comenta aqui nos comentários. Eu vou aproveitar e te perguntar outra coisa também. Entre esses dois criadores, quem venceria? Fahrenheit ou a Kutosai? É nessa batalha mortal de hoje que eu vou te dizer quem realmente venceria esse confronto. Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago Tudo Mais e uma batalha mortal, um duelo mortal, como você pode chamar, como você quiser chamar, né? Hoje nós temos aí Fahrenheit, a bruxa mais top de Umineko, contra o Akutosai, o cara que pode solar basicamente uma porrada de universo de animes aí, mangás, muito fácil. E a Fahrenheit, como é bem conhecida, né, é uma bruxa bastante poderosa que mexe com a história, com o enredo, sei lá, ficção, uma porrada de coisa. E o Akutosai, ele também consegue mexer com a história, com a ficção, mudar a história para ele próprio, ele vê a ficção como fosse nada. Então, basicamente, o Akutosai e a Fahrenheit são dois seres, basicamente de nível de entidade que poderia sim, basicamente aniquilar, não vou dizer tudo, né, obviamente, mas uma boa parte de universo de quadrinhos de si, Marvel, DC, né, porque são um nível de poder bem absurdo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, cara, gosta da Fahrenheit, do Akutosai, de batalha mortal, duelo mortal, né, se inscreve aqui no canal, cara. Eu te convido a você se inscrever aqui no canal pra você ver, acompanhar outros duelos que você vai estar pedindo aqui nos comentários, cara. Eu tenho certeza que agora você vai estar comentando aqui embaixo o seu duelo mortal que você quiser que eu traga aqui. Então comente aqui nos comentários, também se inscreva aí para você não perder nenhuma outra novidade. Aproveite também, se você não quiser escrever aqui, me manda lá no Instagram, me segue lá no Instagram que também tô postando coisas lá também. Também me manda lá no direct, né, que também vou estar estou trazendo, né, as sugestões de lá também. Inclusive essa sugestão aqui veio de lá também. Então muito obrigado e vamos aí começar primeiramente com a Fahrenheit. A Fahrenheit, ela tem poderes e habilidades como o seguinte: seus poderes básicos, o avatar, né, tem a quase onisciência, existência abstrata, magia, deformação da realidade, a causalidade, manipulação do tempo e do espaço, consciência cósmica, manipulação da casualidade, manipulação da trama e do destino, probabilidade, vazio, conceitual, quântica, manipulação e também resistência à mente e também da alma, manipulação da lei, da forma, absorção, adaptação e também a evolução também, né? Criação de avatar, interação não física, existência em altas dimensões, imortalidade, regeneração, mesmo que a sua totalidade da sua existência seja completamente apagada e perdida, seja ela da existência ou também da própria história em si, né? Ela pode recuperar sua forma apenas pensando. Apagamento da existência, pode apagar seres da existência usando então a sua manipulação de enredo, manipulação do texto e também da informação, manipulação do vazio também, manipulação conceitual, verdades vermelhas e verdades azuis, na sua forma verdadeira, que ela também tem, né, que é no seu auge, né, todos os poderes que ela tem, né, só que numa forma muito superior, né, e também a qualquer outra hierarquia de camada infinita de Umineko. A gente também tem uma existência além dimensional e também onipresença. Já o Akutosai, nosso querido Akutosai, tem poderes e habilidades como o seguinte: magia, absorção, ele pode absorver energia mágica, né, de outros seres, criação de campo de força, telecinese, imortalidade, a lei da identidade não permite com que a sua morte seja completa, projeção de energia, aumento de status como força, velocidade, magia e assim vai, percepção extrasensorial, precognição, corrupção, a sua mana pode corromper outros seres vivos, teletransporte, regeneração, telepatia, realidade subjetiva, que é o seguinte: ele pode projetar os seus desejos na realidade da vida após a morte, manipulação do tempo e do espaço também, a casualidade, a lei da identidade afirma que o Akutosai pode escolher o que é real e o que é fictício, a ponto de contradizer a causalidade. Manipulação dos conceitos, né, a conceitual, manipulação da probabilidade, manipulação do enredo, ele tem o controle total sobre cada história, editando seu enredo à sua vontade. Deformação da realidade, manipulação de alta dimensão e também da existência além dela, manipulação de almas, controla as almas de cada ser dentro das histórias. Manipulação da informação, ele é capaz de transformar suas almas em meros conceitos ou dados que se encaixam nas histórias dadas por ele. Manipulação da percepção, manipulação física, manipulação da casualidade e manipulação do vazio. Disso daí, vamos agora para o combate. A luta entre esses dois seres que usam e abusam do enredo de universo, Akutosai e Fahrenheit, são praticamente escritores, tá? Praticamente. Vamos começar então pela Fahrenheit. A Fahrenheit, ela tem uma das principais habilidades dela, tá? Que é o controle
controle sobre os scripts, né, das histórias. Ela literalmente mudou o enredo da Lambari Delta e também acabou com ela brutalmente. Tanto no jogo quanto no mangá, a Lambari Delta, como uma das bruxas mais perigosas do Mineko, ela é uma viajante e pode viajar por caqueiras que contém o mundo de todas as possibilidades e manipulá-los como ela quiser. A Lambari Delta, ela ainda também é superior a bruxas como, por exemplo, a Beatrice, que poderia criar e destruir palavras de todas as possibilidades como ela quiser, como a Caixa de Gato. Mesmo senhores de territórios como o Beryl não passam de personagens de uma história para ela. Fahrenheit também demonstrou que pode usar a Verdade Vermelha, que é uma arma conceitual que nega os conceitos e a existência do próprio oponente. Tanto o jogo quanto no mangá também, tá? E ela também está muito acima dessas bruxas, né? E vê elas como peça de tabuleiro. A Fahrenheit, ela é tão transcendente que os conceitos de cima, baixo, coordenadas e todas essas coisas nem se aplica a ela, cara. É algo insignificante. Se formos ver a hierarquia de Mineko, essa hierarquia são empilhadas por camadas. Então, em um reino, tecnicamente, ele é infinito comparado a outro. Esses níveis de existência determinam a lógica desse reino específico. A Fahrenheit, ela é uma mestra do jogo. Pense nela como se fosse a melhor jogadora de xadrez do mundo. Não tem ninguém acima dela. O que significa que é ela que percebe o mundo das bruxas que ocorre no Metal Room, como o tabuleiro de xadrez, que ela controla. No mundo de Mineko existem as verdades. Mas o que são essas verdades, Thiago? Bora lá então para a explicação. As verdades são basicamente um sistema funcional no qual as coisas são incumbidas como o nome sugere. Trabalho como a sua vontade e como achar melhor. Se a verdade ordena que você diga ou faça algo dependendo dessa verdade, você pode fazer isso acontecer. Essencialmente, as regras que estabelecem limites ou contemplem os usuários no tabuleiro de xadrez. Há um tal ato. Por exemplo, a verdade azul. A primeira verdade. A verdade azul, ela é usada para poder apresentar uma possibilidade de contrariar a lógica do lado da bruxa, embora também possa ser usada também contra humanos. Essas declarações são geralmente consideradas verdadeiras, a menos que sejam contestadas por uma verdade vermelha ou dourada. A verdade azul geralmente toma a forma de uma teoria para poder combater o oponente e exige que a verdade vermelha seja combatida. Pode ser usado por humanos ou bruxas. Número 2. Verdade vermelha. A verdade vermelha, ela é um fato inegável que deve ser seguido, mesmo sem nenhuma evidência ou prova que a sustente. No entanto, pode haver múltiplas interpretações da verdade vermelha. A tentativa de falar informações falsas ou contraditórias por meio da Red Truth, que faz com que o usuário engasgue. Isso só pode ser usado por bruxas ou inquisitores. Número 3. Verdade dourada. Uma verdade misteriosa que só pode ser usada se realmente entendermos a natureza do tabuleiro do jogo, né? E ela é tecida de tal forma que pode ser mais fraca ou mais forte que a verdade vermelha. Angel, o Shiromiya, explica isso como uma verdade construída pela crença que é reconhecida por várias pessoas, o que significa que pode até mesmo proteger contra a verdade vermelha. Pode ser usado por qualquer personagem que entenda o tabuleiro. Existe também uma quarta verdade, que é chamada de verdade roxa, mas sinceramente isso realmente não conta muito aqui. Se você se perguntar qual é a verdade mais poderosa, depende muito. A verdade vermelha pode ser a mais potente às vezes. Na verdade, é praticamente igual à verdade dourada, até que uma mentira seja trazida à tona. Então, se tivesse que escolher uma verdade dourada, seria o tipo mais poderoso ou poderosa na ocasião, né? No tabuleiro do xadrez, né, que no caso é o jogo, né, não pode morrer, a menos que algum tipo de contradição seja feito. O tabuleiro de xadrez, ele é como se fosse uma história contada pelo que acontece no jogo, ou no caso, os movimentos que cada ser vai fazer. As próprias peças são os personagens e os movimentos ou ações são o enredo principal. A Fahrenheit, ela é respeitada entre as bruxas por ser tão poderosa, cara, que elas nem se atrevem a lhe fazer perguntas. Angel ainda pergunta se ela teve permissão para abrir a caixa à vontade, o que mostra o respeito e a segurança da Fahrenheit. E ela ainda conseguiu uma outra forma dela em outro mundo, tendo reconhecimento de quase tudo, e também puxou a Angel de volta para o mundo deles. A Fahrenheit até vê a Lambari Delta, que é uma bruxa voyage, né, como uma gatinha,
e realmente mostra isso, né? Já que seus Warlords, né, Cats, costumavam ser as suas próprias bruxas. O conhecimento da Fahrenheit e seu poder exercem a maioria das coisas. Seu poder é tão justo que ela não sabe quem realmente ela é. Para ela, as bruxas são pequenas. Ela exerce em muito o seu poder. Como a Bextel, né, afirma que qualquer coisa aplicada a ela é 1000 vezes a Fahrenheit, cara. Olha só, mano. Muito absurdo. O seu livro da cidade, né, que escreve o roteiro, a história, lógica, jogos, e é muito mais alto, cara, que a própria realidade. Existem muitos domínios no mundo de Omnico. E eu vou explicar tudo certinho como funciona o universo de Omnico, hierarquia, né, quando eu fizer o vídeo, né, sobre hierarquia e cosmologia de Omnico. Mas eu quero citar aqui bem brevemente, tá, o terceiro domínio, onde não se sabe muito sobre ele, né, sobre esse domínio, e nem mesmo o nome dele é conhecido. Mas é um domínio para o qual a Fahrenheit retornou depois de tocar o reino de Deus, conhecido como o Criador, né? The Creator. E também o domínio para onde a Beatriz evoluiu internamente. Desconhecida para si mesma, a Beatriz começou a evoluir internamente e transcendeu o domínio das bruxas, onde passa para o terceiro domínio. A partir disso, sabemos que esse domínio também é uma hierarquia de camadas. Mas quão grande é essa hierarquia? Bem, ela é infinita, porque a jornada de alguém para o Criador não tem um fim, por definição. Portanto, esse terceiro domínio, ela é essa própria hierarquia infinita de camadas. E rescindir aqui transcende o domínio das bruxas a ponto de todas as suas hierarquias infinitas ser apenas um tabuleiro de jogo, ou se não, da ficção, para esses seres de domínio muito superior. Agora, eu também quero destacar aqui, tá, o reino de Deus, ou do Criador, The Creator, tá? Além das expansões dos 3 domínios, está o reino de Deus, o último limite que a Fahrenheit alcançou antes do Criador. Nesse ponto, o número das restrições, ela é quase inexistente, sendo então as únicas relacionadas ao próprio significado e a si mesmo. Nesse lugar existe a verdadeira forma da Fahrenheit, e para ela não há diferença entre seu avatar humano e seu avatar de bruxa. Assim como para um ator, né, não há diferença entre o papel que ele interpreta, pois todos são apenas um papel no fim. Fazem parte de um papel no fim. Além desse limite está o Criador, sem limites, entre aspas, onipotente e livre de todas as suas restrições. Os seres que chegam nesse reino perdem o seu eu e seu significado, se tornam um com o Criador. Resumindo, a Fahrenheit se torna o próprio Criador literalmente, e ela já tinha o poder de mudar a história, e assim vai. Quando ela atinge seu auge de poder, a sua verdadeira forma, ela se torna o próprio The Creator, o próprio Criador, ou a própria Criadora de tudo. Já o Akutosai por outro lado, tá, e lutou contra seres chamados de deuses extras universais, que têm as suas próprias hierarquias infinitas de histórias e tentaram criar histórias para poder trazer a morte sobre o Akuto e destruir todos os seus desejos. Existem diferentes tipos de deuses extras universais, e entre esses deuses também existe uma hierarquia onde alguns desses deuses transcendem uns com os outros, mesmo segundo o próprio autor. E a história de Akuto aprisiona todos esses seres, né? E ele também chegou a levar todos eles dentro dele e também, essencialmente, vê eles como uma ficção. O principal poder do Akuto é ele pode forçar a sua vontade e também narrativa sobre qualquer coisa e também qualquer pessoa. Seres que eram tão fortes e ainda mais fortes do que ele tentaram forçar a sua narrativa sobre ele, mas ele forçou a sua vontade e narrativa sobre os deuses e assumiu o controle das suas próprias narrativas também. Pense nessas histórias como fosse uma densidade onde existem baixa densidade e alta densidade de narrativas, tá? Que você pode forçar sobre os seus oponentes. O Akuto, ele pode fazer o mais alto nível. O Akuto, ele também, além de ele ser um criador, né? Ele não chegou a se libertar de todas as restrições que ele tem. Até quando ele chegou lá e ir pro vazio, né? Ele entrou no vazio. O Akuto, ele escreveu uma quantidade infinita de histórias, de todas as histórias de possibilidades, cara. Qualquer história que você possa pensar, ele escreveu. Ele escreveu todas as histórias possíveis e impossíveis que podem ou não ser escritas. Ambos, o Akuto e a Fahrenheit, podem criar seus próprios conceitos, mas ambos têm diferenças até um ponto, né, onde eles podem ir. O Deus Supremo do Rei Demônio Daimon é a lei da densidade. A lei da densidade transcendeu a todos, incluindo o Akuto e os deuses extras universais. E é o princípio inegável de que você é você mesmo. Se você tem uma identidade, então você se enquadra na narrativa da lei da densidade. E é o princípio também onde não pode ser negado ou rejeitado, porque a lei da densidade é o começo
de si mesmo. Ninguém pode negar o princípio do eu sou eu. O Akuto usou seus poderes em si, né, e juntou com a Akena para poder, né, que era um avatar ali da própria lei da identidade, e eles criaram um corpo vazio que permitia com que o Akuto e Kena se libertassem da totalidade das séries fictícias e todas as restrições impostas pela lei da identidade e suas histórias. O Akuto, ele sugou o universo, digamos assim, né, e levou para o anti-universo. O Akuto, ele se tornou o que destrói e apaga todas as histórias que foram completamente abandonadas pela lei da identidade. Histórias que não entendem mais a premissa do eu sou. Quem vence? Olha, com certeza essa é uma das batalhas mais complexas que eu já fiz aqui. Não porque são personagens poderosos apenas, tá? Mas porque eles mexem com a estrutura da ficção, história e assim vai. Akuto, ele é um personagem conhecido pelo seu auge na light novel, onde muitas pessoas não conhecem o verdadeiro potencial. Na Fahrenheit, muitas pessoas conhecem apenas pela sua parte do que ela fez só lá no mangá, mas talvez esqueçam que nos jogos, e até mesmo no mangá, no final do mangá, né, ela atingiu o reino de Deus, onde o reino de Deus é o mais alto do nível de Deus, literalmente, em todos os animes, mangás, light novels e assim vai. É superior a tudo. Essa batalha mortal pode ser muito discutida se considerarmos somente o avatar da Fahrenheit. Comparar o avatar da Fahrenheit dela, tá? Da Fahrenheit, com o Akutosai, na minha opinião, seria o mais justo e daria uma briga legal. Talvez, só talvez, poderia dar um empate, talvez. Mas como estão usando tudo que os dois tendem a oferecer, o Akutosai peca em algumas coisas que a Fahrenheit não peca. A Fahrenheit não tem fraquezas quando ela está no seu auge. O que torna o The Creator, a criadora, ela própria em si, né? A Akutosai é o ser capaz de fazer qualquer coisa dentro da estrutura da história pessoal. O mundo está sujeito à sua vontade, aceitando então qualquer forma e mudando o seu tamanho, o grau de conteúdo da ficção conforme a vontade de Mao. Enquanto a Akutosai pode fazer tudo o que ele quiser com a história e até mesmo ver a ficção, né? O Akuto, ele ainda se mantém limitado pela lei da identidade. Então pense comigo, enquanto a Fahrenheit cria a história, o Akutosai, ele faz essa história como ele quiser, não é mesmo? Então, exatamente isso. Se o Akutosai ele quiser, ele desfaz essa história colocada na ficção, mas a Fahrenheit, ela rasga literalmente o papel que constitui essa história. Se você escreve uma história no papel, seja para poder criar um quadrinho, um mangá e assim vai, a Fahrenheit, no seu auge, consegue simplesmente rasgar esse papel. Isso é só uma metáfora, tá? Mas é basicamente isso. Uma história, uma ficção, algo criado ou colocado num papel para ser criado, Fahrenheit, ela simplesmente rasga. Ela é dona de tudo. Ela é escritora, basicamente. É o nome escritora. Fahrenheit, como uma criadora, que é o seu auge, né, quando ela atingiu, ela simplesmente se torna uma personagem que foge de conceitos de um personagem em si. Se torna um ser que simplesmente o que ela vê, a história, a ficção e assim vai, ela vê algo como inútil. Ela está muito acima disso. A lei da identidade que prende o Akutosai, que foi contada lá no final da light novel, né? A Fahrenheit pode refazer, se ela quiser, a lei da identidade por completo e até mesmo alterando os poderes do Akutosai. Além do mais, as possibilidades que a Fahrenheit também pode usar a verdade azul, a vermelha ou até mesmo a dourada é bastante alta, e colocar então a verdade perante o Akutosai e negar tudo que ele tem seria um grande problema para o Akutosai. Na minha opinião, quem venceria essa batalha mortal sim seria a Fahrenheit. Mas aí, quem você acha que vence? A Fahrenheit ou o Akutosai? Qual é a sua opinião? Comente aqui com educação primeiramente, né? Vamos debater de uma maneira saudável quem poderia vencer. O que você acha que ficou faltando aqui, que poderia ter citado, acrescentado? Poderia a Fahrenheit ter mais vantagem ou o Akutosai ter mais vantagem? Comenta, quero ler a sua opinião. Também aproveite, se inscreve no canal, cara, pra você não perder outro duelo que a Fahrenheit ou o Akutosai vai estar aparecendo. Outro personagem da Marvel, DC, qualquer outro personagem que você quiser. Se inscreve aqui e também comente qual outro duelo que você quiser que eu traga aqui. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.